Então bora lá, família, mais uma vez estamos aqui com muita alegria, gravando o vídeo número 48 de 50. São 50 vídeos consecutivos que a gente está aqui nessa missão aqui de trazer conteúdo, de trazer reflexão, de orar com você, de orar por você. Nós oramos por vocês todos os dias. É uma alegria poder trazer esses passos, né? Sobretudo nesses últimos dias, aqui a gente está trazendo os 10 passos para ajudar você e sua família, você casal católico, namorado, noivo, data marcada, acabou de casar, está casando no comecinho do ano, já tem um filho, 2 filhos. Para você, casal católico, nossos irmãos, que a gente tenha aqui a alegria de poder colaborar com você, para que a gente possa ajustar, junto com essa graça de Deus que não nos falta, essa providência diária, primeiro pelo dom de nossas vidas, mas essa providência diária, onde Deus vai pouco a pouco nos dando aquilo que nós precisamos, mas nessa ação contínua, o nosso trabalho, nossa missão, tanto aqui no canal Trilha Família FNP, como na dia 6, 8 e 9 de janeiro, logo no começo do ano, começar o ano já de forma transformadora, aplicando muito daquilo que a gente conversou nesses tempos. A gente vai trazer aqui a semana Finanças para Casais Católicos, aqui no canal do YouTube, às 20 horas e 5 minutos. E vai ser uma liga gratuita, só você fazer a sua inscrição. E gratuito para você estar com a gente aqui pouco a pouco, você vai nos conhecendo. Nós falamos muito sobre tudo isso também no nosso curso, onde a gente entra detalhadamente, onde a gente acompanha vocês, para que a gente possa, pouco a pouco, fazendo a vontade de Deus acontecer, e temos uma segurança. A providência é aquela ação contínua de um Deus que não falta, mas colocar a família dentro do papel da providência, da graça da providência, essa é a nossa missão, bom? E nós falamos sobre muitas coisas nesses últimos passos, sobre missão de vida, sobre transparência, criação de orçamento familiar, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, a questão de fundo de emergência, alinhamento dos sonhos do casal, mas hoje pode ser até que o vídeo fique um pouquinho mais comprido, vamos ver se eu consigo, Minha ideia é não fazer um vídeo muito longo, mas pode ser que a gente passe um pouquinho, porque é um tema que muitas vezes, pelo menos da minha experiência, do que eu tenho visto, as pessoas não costumam fazer, ou se fazem, às vezes não faz da forma mais adequada, mas a maioria das vezes tem feito muito pouco, porque a gente falava até esses dias sobre endividamento, a maioria das famílias, aí vem um pouco nosso desejo, nossa missão, porque a gente vê muitas famílias, a maioria das famílias estão endividadas, e chega no final do ano agora, tem férias, 13º, isso faz com que as pessoas tenham um olhar diferente. É como se agora pudesse gastar tudo o que ganhou agora no 13º, mas não faz uma estratégia. Novas contas virão no começo do ano. E aí os objetivos? E o futuro? E a aposentadoria? E aquela casa que você tanto quer comprar, quer fazer a transição da casa do aluguel para uma casa própria, caso seja o seu foco, porque às vezes nem sempre a casa própria, hoje em dia a gente pode até trazer um vídeo um dia sobre isso, mas às vezes, dependendo do formato da tua vida financeira, o aluguel às vezes cai bem, mas depende de muitos detalhes, isso aí é assunto para outro dia, tá bom? Mas hoje nós vamos falar contigo, vamos ajudar você, casal, sobre a questão de investimentos. O tema de hoje é Invistam Juntos no Futuro, para o futuro. Então, o olhar de hoje, daquilo que nós precisamos fazer com o dinheiro que Deus nos dá por pura graça, com o nosso esforço, com o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é abençoado pela graça de Deus, é a providência. Você que é dono de empresa, os seus clientes, o seu trabalho, ele é todo movido pela graça de um Deus que nada falta, não deixa faltar nada. E quando a gente fala de investimentos, a gente fala sobre a importância de você saber guardar e utilizar bem o teu dinheiro, mas que você possa gerar algo para o teu futuro, com segurança, com inteligência, com estratégia. Mas Júnior, mas aí é dinheiro, você fala de dinheiro, como é que é isso? Fala muito de dinheiro. Nós falamos de dinheiro porque todo mundo precisa pagar conta, sobreviver, comer, pagar despesa, faz parte, Você que tem filhos, cada vez mais você vai ver como é importante, você precisa ter essa quantidade, você precisa ter dinheiro. Então, quando a gente traz aqui esse assunto, é para que você tenha sabedoria, para que você saiba trabalhar bem com o dinheiro. Não deixar o dinheiro ser o primeiro lugar no teu coração. A gente sempre fala isso. Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se você tem dinheiro e o teu coração está ali, aí você precisa rever alguma coisa. Mas aqui a questão é, o teu coração sempre em Deus, mas sabendo
estrategicamente, de forma inteligente, porque Deus nos deu a inteligência, sabemos lidar com este dinheiro. A palavra nos diz, eu vou até trazer aqui para a gente refletir um pouquinho, lá em Provérbios 13, versículo 11, os bens que muito depressa se ajuntam se desvanecem, os acumulados pouco a pouco aumentam. Então, a gente ganha dinheiro, a gente tem dinheiro, a gente nesses momentos que tem muito dinheiro não se lembra que a gente precisa guardar, e aí a gente vai lá e gasta, e tá tudo bem falar de dinheiro quando a gente tem bastante, mas quando a gente vem aqui falar para você, olha, utiliza bem o teu dinheiro. Como é que está o dízimo na tua paróquia, na tua comunidade? Como é que você tem ajudado as pessoas? Eu sempre gosto de pensar isso. Deus permite muitas vezes que nós tenhamos um pouco mais de dinheiro justamente para ajudar aquelas pessoas que não têm condição. Isso é providência. Deus pode contar com a nossa boa forma de lidar com o dinheiro, com a nossa boa estratégia de dinheiro para ajudar muitas pessoas. Isso é a providência. Deus usa de nós para levar a providência a outras pessoas. Então, quando a gente fala da estratégia, de uma boa estratégia financeira, nós estamos falando de uma graça de Deus. Mas vamos lá, tem alguns detalhes importantes porque nós vamos falar sobre a questão de investir juntos. Então, o primeiro ponto que a gente vai reforçar aqui, sonhar juntos, fazer juntos. Casal, eu não sei, já falamos nos vídeos anteriores aqui, volta lá, dá uma olhadinha. Às vezes tem gente que tem a sua carteira própria, né? Eu pago 50% cada um, eu pago o que é meu, você paga o que é teu, e isso às vezes é meio complicado. Então isso aí precisa ser um pouco realinhado, ver por que tem esse olhar, este foco. Não sou contra cada um ter sua carteira, obviamente, mas quando você tem algo muito sério, algo muito forte, pode se tornar um problema. Então aqui a gente fala assim da importância de sonhar juntos, de ter uma estratégia juntos, de montar um orçamento juntos, um orçamento onde contemple tudo aquilo que você precisa para o dia a dia, as despesas de curto prazo, aquilo que você precisa pagar como alimentação, os essenciais, alimentação, saúde, né, a educação das crianças, né, aquilo que você precisa de emergência, guardar reservas de emergência. Então aí começa a gente falar de médio prazo, para que você tenha um dinheiro ali reservado, guardado, de forma certa, de forma correta, para que você possa contar com aquele dinheiro quando precisa. E aí você trabalha, já falei da questão da importância do dízimo, de contribuir com aqueles que precisam, mas a gente fala também um pouco sobre quando você conversa com o seu marido, com sua esposa, né, com o seu parceiro, com a sua parceira, é importante o diálogo, você começa a falar sobre longo prazo, investimentos de longo prazo. Então é como se você pegasse uma parte daquele dinheiro, pagou todas as contas essenciais, fez tudo o que tinha que fazer de forma estratégica, um orçamento bem trabalhado, bem conversado, bem discernido, e aí você vai depois guardar uma parte, pegar uma parte e aplicar, né, da melhor forma possível, seja ela para uma reserva de emergência, que também é importante aplicar corretamente, seja ela para longo prazo, investimentos de longo prazo, que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos, como comprar um apartamento, como a aposentadoria ou outros objetivos que você possa ter. Então, juntos, né? A importância do diálogo, a importância de termos gratidão. Deus nos concede tudo. O que temos hoje é dom de Deus, graça de Deus. O nosso coração precisa ser grato, os talentos que Deus nos deu, até para usarmos bem esse dinheiro, nós temos que ser gratos a Ele. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Eu quero falar algo muito simples, né? Algo de uma forma simples, né? Eu acredito que vai ser bem simples. Algumas pessoas não têm muito esse olhar, mas é importante que você comece, a ideia aqui é que você comece a entender um pouquinho mais, mas que você depois possa ir ao fundo, perguntar mais. Pode perguntar aqui pra gente nos comentários, deixa aí o seu comentário, fala com a gente. Não entendi muito bem, Júnior, quero entender um pouco mais sobre isso. Vai lá dar uma olhada, dar uma pesquisada, conversa um pouco com quem entende mais, mas a gente precisa ter alguns conceitos. A gente fala isso lá no nosso curso, porque são 4 os pilares que movem a nossa estratégia, nossa trilha financeira, e um deles é o conhecimento. Não queremos que você se torne um expert, a não ser que você queira, né? Mas a ideia é que você possa. Claro que é importante contar com profissionais qualificados, preparados, mas que você possa, mesmo que você conte com um profissional, porque a minha dica é conte com um profissional que entenda do assunto, mas é importante que minimamente você saiba o que ele vai te oferecer, o que ele vai te propor. Fala sobre inflação. É a inflação que rege um pouco toda a nossa vida quando a gente fala de finanças, tanto dos nossos gastos, dos produtos que nós compramos, dos nossos investimentos. É a inflação que fala um pouco, que vai nos direcionar um pouco para o andar da carruagem em termos de valores, de dinheiros. O que é a inflação? É o aumento geral dos
até lendo aqui, né? É o aumento contínuo dos preços de bens e serviços de uma economia ao longo tempo. Como é isso, Junior? Vamos dar um exemplo para mim. Vamos supor que você tem um valor lá, a gente está falando de investimento, que você vai deixar parar, 10 mil reais. Ah, juntei 10 mil reais, pegamos da reservinha aqui, pegamos não sei de onde, vou guardar debaixo do colchão, deixar em casa. Vamos supor que está com uma inflação de 5% ao ano. O que vai acontecer no término desse período? Esse valor você não vai mais conseguir comprar. Se você deixou parar lá debaixo do colchão, no fundinho da gaveta, economizando, guardando para caso um dia precise. Aí você deixou lá 10 mil reais paradinho, uma inflação de 5% ao ano. Quando chegar lá, vamos supor que no final deste ano você vai precisar usar. Primeiro que você vai ter só os 10 mil guardados, mas você não vai conseguir comprar as mesmas coisas que você compraria logo no comecinho do ano, justamente por conta da inflação. As coisas mudam, os preços mudam. Então você não vai pagar a mesma coisa que antes. Então, por exemplo, se você, o contrário disso, né? Se você faz um investimento legal, saudável, correto, né? Bem instruído, onde esses 10 mil reais você investe, e vamos supor que você vai fazer um investimento que, minimamente falando, 7% ao ano. Você vai ter de retorno 7% ao ano. 7% ao ano, os 10 mil vai dar 10.700, então vamos supor, descontando a inflação de 5%, 10.200. Uma conta muito simples, uma explicação muito simples, 10.200. Então você ganhou 200 reais, né, de rendimento, mas também você não perdeu o valor, né? Aquele valor estava rendendo, e isso é importante. Esse olhar é importante porque aumenta o seu poder de compra. Mais uma vez, eu estou sendo bem simplista para explicar isso, porque a ideia aqui justamente desses modos, a gente vai voltar a falar sobre isso, mas é que você consiga entender um pouco melhor. Temos uma inflação, que ela está aí no dia a dia, depende muito de coisas que vão acontecendo no mercado, de situações nacionais, até internacionais, elas mexem muito com a nossa inflação. E isso então tem a ver com o preço dos produtos, com a nossa renda do dia a dia, com os nossos investimentos. Então, minimamente é importante saber. Vamos lá. Os primeiros passos para quem quer investir, quem está entendendo um pouquinho mais. Pô, Júnior, tô achando legal isso aí, tô achando que isso aí vai ser importante, realmente eu não tinha essa visão. Como que eu faço? Vamos falar os primeiros passos. Primeiro, para você começar a investir, você precisa ter uma organização. Já falamos sobre isso no orçamento familiar. Precisamos ter uma organização. Quanto é que vocês ganham? Como são suas despesas? Como estão suas dívidas? Isso precisa ser bem planejado, bem conhecido. Ampliar sua visão, seu entendimento de como está tudo isso. Então, é um passo muito importante, ter as finanças organizadas. Já falamos sobre reserva de emergência. Também entra nos primeiros passos. Você precisa, né, nesse conhecimento dos seus gastos, despesas e seu entendimento das suas dívidas, ter como meta aí também criar uma reserva de emergência, bem investida também. Não é um dinheiro parado na gaveta quando você precisar, mas também entra aqui a questão da reserva de emergência, que a gente pede, né, dá como dica muitas vezes você fazer aplicações que estão acima da poupança tradicional, que tem uma alta liquidez, um baixo risco, né? Mas tem o Tesouro Selic, o CDB, que é liquidez diária. Então tem algumas coisas que são mais fáceis de compreensão, mas que tem um rendimento maior que a poupança. Então essa reserva a gente aconselha a ficar lá. Algumas dicas simples também nesses primeiros passos. Comece com pequenos valores. Fez toda a identificação dos seus gastos, das suas despesas, né, das suas dívidas, está falando que está guardando reserva de emergência, vai começar a reserva, depois fazer investimento. Comece. Consegue com 30 reais, 50 reais, 100 reais por mês? Comece. É possível fazer em algo que não seja poupança, porque as pessoas vão direto para poupança, não precisa ser, mas comece com um pouquinho, nem que for 30, 50 reais. Comece. E outra coisa, junto a este início, se você for fazer só 30, 50 reais, a dica que a gente dá é importantíssima. Muitas das pessoas que conseguiram guardar uma quantia legal aí para aposentadoria, para alcançar os objetivos, é por terem aportes mensais. O ideal é que 30 reais? 30 reais todo mês. 50? 50 reais todo mês. Consegue 1.000? 1.000 reais todo mês. Juro, mas é muito dinheiro. Nós estamos falando com várias possibilidades. Quem pode 30, faz por 30. Quem pode 1.000, faz por 1.000. Isso ajuda, né, faz esses aportes, isso ajuda a alcançar de forma mais estratégica, mais rápida, né, e mais inteligente, preparando todo o seu futuro.
Uma dica que a gente dá quando a gente fala de investimentos aqui é de você usar uma regra do 70-30, pelo menos para você que não tem, que é um perfil mais conservador, né, ainda não entende muito, tem bastante medo. 70-30. 70 para renda fixa, de segurança, e 30% de renda variável, falando um pouquinho já de ações, de fundos imobiliários. Então isso vai ajudando você a começar a ter um olhar um pouquinho diferente. Tem R$100? 70% de renda fixa, 30% de renda variável, tá bom? Eu falava de perfil conservador, isso é uma das coisas importantes quando a gente fala de investimentos, é saber qual é o teu perfil. Se você vai ficar na renda fixa, aplicação em renda fixa ou renda variável, 70-30, 80-20, depende muito do perfil, depende muito de um entendimento, e nós, planejadores financeiros, a gente atua muito nisso. A gente identifica como estão, a gente ajuda você nesses orçamentos, a criação desses orçamentos, mas da identificação de objetivos. Seus objetivos são médio, longo, curto, médio e longo prazo. Quais são? Quanto tempo você pode deixar o dinheiro parado sem mexer? Isso tudo é importante. Qual é o medo que você tem de investir? Como é que está o teu comportamento em relação a investimentos? Então a gente vai lá e identifica 3 tipos de perfis, né? Que é o conservador, moderado e arrojado. É basicamente isso. Conservador, moderado e arrojado. Tá bom? Alguns tipos de investimentos que nós temos, já falei alguns, mas renda fixa, tesouro direto, né, que é o Tesouro Selic, IPCA, tem os CDBs, que são certificados de depósitos bancários, fundos de DI, renda fixa, e tem a renda variável, como eu disse, ações e fundos imobiliários, tá bom? Então, só para você entender um pouquinho, né, conte sempre com um especialista que realmente trabalhe com isso, né, que realmente saiba trabalhar, te indicar, te direcionar. A gente tem gestoras hoje muito importantes, muitas vezes tome cuidado quando alguém e aí já é uma dica aqui que a gente dá no cuidado ao investir. Às vezes quando alguém vem com dica muito quente, falando que você vai ganhar um dinheiro muito bom e muito rápido, cuidado, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que ainda vivem pela comissão dessas aplicações, desses investimentos, e nem sempre isso está favorável a você. Muitas vezes a comissão é alta para quem está fazendo, mas nem sempre está favorável a você. Por isso que aqui, né, e muitos especialistas hoje trabalham com uma taxa de forma diferente, onde a gente está interessado, onde esses tipos de planejadores estão interessados em aumentar o teu patrimônio. E aí faz com que a gente identifique para você o produto financeiro mais adequado e não fique preso em comissões. Porque com isso é um risco de, pela comissão ser alta muitas vezes para um vendedor de produtos financeiros, mas o produto final para você ele não é o mais adequado. E às vezes sem conhecimento, sem entendimento, você acaba assumindo. Então, cuidado, né? Procure empresas, gestoras confiáveis, procure pessoas confiáveis para que ajude você a tomar as melhores decisões. Não coloque todo o teu capital, essa dica é muito importante, não coloque todo o teu capital em um único investimento. Eu conheço muita gente assim, muita gente com bom dinheiro e 100% investido na poupança. Isso não é legal, não é a melhor forma. É que eu sou conservador, Júlio. Não. Muitas vezes não te deram uma boa orientação e falaram que o melhor, ou você aprendeu com o pai, com o avô, né, que a poupança é a mais segura, a poupança é mais adequada. Não. Nós estamos falando de investimentos seguros também e que não precisa ser poupança, que tem os rendimentos superiores ao valor da poupança. E a dica aqui de ouro é, 2 dicas de ouro. Quanto antes você começar a fazer isso, melhor, porque você poupa mais, são juros compostos, então vai ajudando você a acumular, a juntar da forma mais correta possível e não ficar tudo no investimento só. Investir tudo em um único título, em um único formato de investimento. Não, a dica é que você possa ampliar. Conte com um profissional adequado que vai te ajudar a melhor entender e fazer isso. Tá bom? Me perdoem pela rapidez, fiz um vídeo um pouco maior, mas a ideia desses vídeos é serem realmente só para ajudar você. Não entendi, Júlio, ficou confuso agora. Põe no comentário, fala aí com a gente, siga a gente, nós vamos trazer outros materiais, outros assuntos, a gente não vai parar aqui. Daqui a pouco a gente completa os 50 vídeos, mas nós vamos nos encontrar semanalmente, a partir da semana que vem, pelo menos uma vez por semana nós vamos estar juntos aqui trazendo conteúdo, tá bom? Deus abençoe você, qualquer dúvida, fale com a gente está aqui para ajudar. Vamos consagrar os nossos investimentos, o nosso futuro. Nossa ideia é que você se torne um investidor cristão, que saiba louvar a Deus pelo dinheiro, louvar a Deus pelos bens que Ele te concede, para que você possa ajudar tantas outras pessoas, para que você tenha segurança para a tua família, mas que você sempre olhe para Deus como teu único Senhor. Vamos consagrar tudo isso ao nosso grande Pai espiritual, São José.
Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus abençoe você. Falta pouco, mais 2 vídeos e a gente completa 50 vídeos consecutivos. Até o próximo, se Deus quiser.